Você já se perguntou por que está enfrentando tantas dificuldades? Porque as batalhas parecem intermináveis. Talvez você sinta que todas as portas estão fechadas e que Deus está em silêncio, mas quero que você saiba algo profundo. Esse silêncio não significa ausência. Suas batalhas não são o fim, mas parte do processo de Deus. Ele está trabalhando em você, moldando, lapidando, restaurando cada pedaço da sua vida para algo grandioso que você ainda não pode compreender. Somos impacientes. Queremos respostas rápidas, queremos vitórias imediatas. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele opera no tempo perfeito e cada segundo em sua presença é transformador. Imagine um ourives. Ele pega a pedra bruta, coloca-a no fogo e usa suas ferramentas para moldá-la até que ela se torne uma joia valiosa. Esse é o processo que você está vivendo agora. O fogo não veio para te destruir, mas para te purificar. Jesus nunca prometeu que a vida seria fácil. Ele disse em João 16:33, "Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo." Isso significa que Ele está no controle, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. As lágrimas que você está derramando agora são vistas por Ele. E os momentos mais dolorosos da sua jornada são os que mais revelam o caráter que Ele está formando em você. Pense nisso. Será que o que você está enfrentando agora não é uma preparação? Será que essa batalha não é o Senhor te preparando para algo tão grande que você ainda não está pronto para receber? Muitas vezes precisamos ser moldados antes de sermos abençoados. Não confunda o atraso de Deus com o abandono. Ele nunca deixou de olhar para você, nunca deixou de trabalhar para seu bem. Hoje, você vai descobrir que cada luta carrega um propósito. Você será encorajado ao perceber que o tempo de Deus é perfeito e que tudo o que Ele prometeu será cumprido no momento certo, quando você estiver apto a receber. Agora me diga, você deseja compreender como Deus usa nossas dificuldades para nos moldar e nos preparar? Seu tempo vai chegar e Deus não errou no plano para a sua vida. Essa verdade é poderosa e transformadora, capaz de trazer paz ao seu coração mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor não se esqueceu de você. Cada detalhe da sua jornada está sob o controle dele. Mesmo que você não consiga ver agora, confie. Ele está cuidando de tudo, preparando o momento perfeito para cumprir as promessas que fez. Acredite, cada lágrima, cada batalha e cada espera fazem parte do processo para moldar você e alinhar sua vida ao que Ele tem de melhor. E se essa mensagem já tocou seu coração até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar palavras de fé e esperança para mais pessoas. E assim, você poderá continuar recebendo conteúdos que fortalecem e edificam sua jornada espiritual. Deus está com você e Ele nunca falha. Curta, inscreva-se e declare nos comentários: "Eu creio no tempo de Deus." Seu testemunho pode ser um instrumento de transformação para outras pessoas. O silêncio de Deus é o meio pelo qual Ele trabalha invisivelmente, e isso é um dos maiores mistérios da fé. Quando enfrentamos desafios, oramos fervorosamente e aguardamos uma resposta que parece nunca vir, é fácil concluir que estamos sozinhos. Mas na realidade, o silêncio de Deus é algo ativo e não passivo. Ele não é um sinal de descaso ou abandono, mas parte de um plano profundo e sábio de moldar nossa confiança e maturidade espiritual. Você já percebeu que, muitas vezes, é no silêncio que aprendemos as lições mais profundas? Quando Deus parece quieto, na verdade, Ele está preparando algo muito maior do que a nossa compreensão limitada é capaz de entender.
Esse silêncio é como o intervalo entre a semente ser lançada na terra e a colheita que virá no tempo certo. Durante esse processo, parece que nada está acontecendo, mas, sob a superfície, algo grandioso está sendo construído. É nesse espaço de silêncio que Deus trabalha invisivelmente, realinhando caminhos, corrigindo rotas e nos fortalecendo para aquilo que Ele já planejou. A Bíblia nos mostra exemplos claros de como o silêncio de Deus não é ausência. Uma das histórias mais marcantes é a de Lázaro. Quando Maria e Marta chamaram Jesus para curar seu irmão, ele não veio imediatamente. Ele esperou. Jesus sabia que o tempo de Deus era necessário para um maior propósito. Enquanto aqueles ao redor viam apenas a morte de Lázaro como uma tragédia, Jesus enxergava a oportunidade de manifestar a glória de Deus de uma forma que eles ainda não podiam compreender. Quando finalmente chegou, ele trouxe Lázaro de volta à vida, mostrando que o silêncio e a aparente demora nunca significaram abandono, mas sim um plano maior. O silêncio também nos força a confiar. Em Isaías 30:15 está escrito: "No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor." Aquietar-se é um dos maiores desafios para a humanidade, especialmente em tempos de luta. Nossa tendência natural é tentar resolver tudo, exigir uma resposta imediata, mas Deus nos convida a conhecer sua paz no meio do silêncio. Ele nos ensina que a confiança nele, mesmo quando não há sinais visíveis de sua ação, é a chave para a nossa força espiritual. O silêncio de Deus também nos prepara para reconhecermos sua voz em meio ao barulho. A vida é cheia de distrações, ansiedades, medos, preocupações. E frequentemente é difícil ouvir a direção divina quando estamos sobrecarregados. Mas ao passar por períodos de silêncio, nosso coração aprende a ouvir, não com os ouvidos, mas com a fé. Deus está nos moldando para discernir a sua vontade, mesmo quando parece que Ele não está falando diretamente. Quando os céus parecem estar fechados, muitos terminam em desespero ou questionamento. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas lembre-se disso, a ausência de barulho não é a ausência de Deus. Assim como um mestre em artes trabalha calmamente para aperfeiçoar uma pintura ou escultura, Deus está trabalhando na vida de quem confia nele. Cada pincelada, cada golpe de cinzel é feito com precisão e amor. Isso nos leva a um lugar de humildade, onde reconhecemos que a obra dele em nós é perfeita, mesmo que não entendamos completamente. Esse silêncio também é uma chamada à oração e à busca contínua. Muitas vezes queremos respostas rápidas e visíveis, mas as maiores transformações acontecem na intimidade com Deus. Ele usa esses momentos para nos aproximar dele, para que possamos aprender não apenas a confiar em suas mãos, mas a valorizar sua presença. Quantas vezes buscamos as mãos dele, os milagres, mas esquecemos de buscar o rosto dele? É no silêncio que somos levados de volta à presença de Deus, aprendendo que nada é mais precioso do que estar perto dele, mesmo quando não temos todas as respostas. Por fim, o silêncio de Deus nos ensina sobre paciência e crescimento. Assim como uma planta que demora a crescer precisa de tempo para enraizar-se profundamente no solo, nosso espírito cresce em força quando enfrentamos períodos de prova. Deus não está apenas nos preparando para receber algo, mas nos transformando para nos tornarmos algo. Quando olhamos para os desafios por esta lente, o silêncio deixa de ser um fardo e se transforma em uma ferramenta de aperfeiçoamento divino. E no momento certo, o momento dele, tudo vem à luz como parte de um projeto perfeito. A fornalha de aflições é um dos meios mais eficazes que Deus utiliza para refinar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. O fogo da prova não é algo que enfrentamos sem propósito.
Ele é intencional, calculado e conduzido pelas mãos habilidosas de um Deus que deseja o nosso melhor. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas garante que estará conosco mesmo nas mais intensas chamas das adversidades. E é nesse calor inclemente que Ele nos molda, nos prepara e, acima de tudo, nos torna mais semelhantes a Cristo. Pense no ouro bruto. Ele não tem brilho quando é extraído da terra. Para alcançar todo o seu valor e beleza, ele precisa passar pelo fogo. Esse processo remove as impurezas, deixa-o mais puro, mais resistente, mais precioso. O mesmo ocorre conosco quando somos colocados no fogo das aflições. O sofrimento não vem para nos destruir, mas para revelar quem somos e, mais ainda, para nos transformar em quem Deus quer que sejamos. A Bíblia diz em Zacarias 13:9: "E farei esta terceira parte passar pelo fogo, e a refinarei como se refina a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei. Eu direi: eles são o meu povo, e eles dirão: o Senhor é o meu Deus." Nesse texto, vemos que Deus não apenas permite que seus filhos passem pelo fogo, mas Ele mesmo os purifica e os protege durante esse processo. O fogo da prova não é eterno. É um momento, um período definido, em que Deus está limpando as nossas vidas de tudo aquilo que nos afasta do nosso propósito. As aflições humanas são inevitáveis, mas elas nos ensinam a crescer espiritualmente. No entanto, do ponto de vista terreno, muitos de nós enxergamos essas dificuldades como castigos ou maldições, quando na verdade elas são ferramentas de Deus. Em Romanos 5:3-4, o apóstolo Paulo escreve: Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Sob esta perspectiva, o sofrimento não é um fim, mas um caminho que nos leva a algo maior. A perseverança e, por fim, a esperança, uma convicção inabalável de que Deus está no controle. O que torna a fornalha ainda mais especial é que Deus nunca nos deixa sozinhos nela. Em Daniel 3, encontramos a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que foram lançados numa fornalha ardente por não se prostrarem a ídolos. À vista de todos, aquelas chamas eram inevitáveis e pareciam fatais. Porém, um quarto homem apareceu no fogo com eles. Ele era o Filho de Deus, que os guardou e garantiu que saíssem de lá sem sequer o cheiro de fumaça. Essa história nos ensina que, mesmo nas dificuldades mais extremas, Deus está presente. Ele nunca nos abandona. Ele entra conosco no fogo e caminha ao nosso lado, até que saíamos de lá mais fortes, mais confiantes e mais próximos dele. Ao passarmos pela fornalha, muitas vezes sentimos que não conseguimos mais suportar o peso da luta. Perguntamos a nós mesmos se aquilo terá fim, se conseguiremos permanecer de pé. Esses são os momentos em que precisamos lembrar que Deus nunca coloca sobre nós um peso que não possamos carregar. Ele conhece nossa capacidade e sabe exatamente quanto podemos suportar. Cada chama que tocamos é medida, cada lágrima que derramamos é contada e cada oração que fazemos é ouvida. As aflições também nos aproximam de Deus de maneira única. É nos momentos de maior desespero e dor que frequentemente buscamos o Senhor com maior intensidade. Quando tudo está indo bem, é fácil deixar a nossa fé cair no esquecimento e viver de forma superficial. Mas, nas provas, somos levados a dobrar os joelhos, clamar, buscar direção e confiar de verdade. A intimidade que desenvolvemos com Deus nesses momentos é algo que dinheiro algum pode comprar. E muitas vezes descobrimos que, mais do que as bênçãos que desejamos, o que realmente precisamos é da presença dele.
Deus escolhe os feridos para realizar as suas grandes obras. Ele sabe que aqueles que passaram pelo fogo entendem a dor, a necessidade e a dependência dele como ninguém mais. Sua fraqueza entregue a Deus se torna força, e sua vulnerabilidade se transforma em testemunho vivo do poder de Deus. Não importa quão quentes sejam as chamas, o resultado final será um indivíduo mais forte, mais dependente da graça e mais preparado para viver o propósito de Deus. Lembre-se disso. Assim como o ouro não brilha sem o fogo, a sua vida não revelará todo o potencial que Deus enxerga enquanto você não passar por suas fornalhas. Deus quer o melhor de você, mas Ele trabalha com excelência, e a excelência exige refinamento. Não desista no meio do processo. O fogo das aflições produzirá algo que você ainda não vê, mas que será glorioso aos olhos de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e essa é uma das realidades mais difíceis de aceitar em nossa jornada de fé. Vivemos em um mundo instantâneo, onde tudo está a um clique de distância. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, e quando enfrentamos a demora de Deus, somos tomados pela ansiedade, pelo desespero ou pior, pela dúvida. Mas o tempo de Deus não está submetido ao ritmo frenético da humanidade. Ele opera numa métrica perfeita, que serve não apenas para cumprir seus propósitos, mas também para moldar seus filhos enquanto eles aguardam. Há uma verdade poderosa que precisamos entender. Deus não se atrasa nem se adianta. Ele age na hora exata, no momento em que tudo está preparado. Quando olhamos para a narrativa de Abraão e Sara, vemos essa realidade no exemplo da promessa de um filho. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas a promessa parecia impossível. Sara era estéril, e os anos continuavam passando sem sinal algum da promessa ser cumprida. Abraão e Sara, na tentativa de apressar os planos de Deus, tomaram decisões que trouxeram consequências dolorosas. Mas mesmo assim, no tempo certo, no tempo dele, Deus cumpriu suas palavras com o nascimento de Isaque, mostrando que nada é impossível para ele. Esse é o ponto central. Enquanto esperamos, Deus está não apenas preparando as circunstâncias, mas também nos preparando para receber aquilo que Ele prometeu. A demora de Deus muitas vezes parece um teste, especialmente quando tudo à nossa volta parece indicar o contrário do que acreditamos. Mas a Bíblia nos encoraja em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus nunca falha, e sua cronologia está ajustada aos propósitos eternos. Enquanto esperamos, Ele está nos ensinando uma lição essencial. A fé verdadeira não vem das evidências visíveis, mas da confiança no caráter imutável de Deus. No entanto, o intervalo entre nossas orações e a resposta pode ser desafiador. É nesse intervalo que enfrentamos dúvidas, vozes que questionam: será que Deus ouviu mesmo? Mas é também nesse espaço de incertezas que as maiores transformações acontecem. No Salmo 27:14, somos encorajados. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aqui somos chamados a uma espera ativa, que não é passiva, mas cheia de fé. Deus não está inativo enquanto esperamos. Ele está operando tanto em nosso interior quanto ao nosso redor, realinhando nossas vidas ao propósito dele. O tempo de Deus também nos liberta de nossas prioridades erradas. Às vezes pedimos uma bênção, mas estamos altamente despreparados para recebê-la. Queremos que Deus entregue imediatamente o que pedimos, mas não analisamos se estamos prontos para sustentar o peso dessa bênção. Imagine Jesus entregando um ministério, uma cura, ou um relacionamento a uma pessoa que ainda não tem maturidade espiritual para lidar com isso.
não demoraria até que as bênçãos se tornassem fardos. O tempo de espera é, portanto, um tempo de crescimento. Ele nos fortalece, nos posiciona e nos prepara para um futuro onde seremos não apenas receptores dos presentes de Deus, mas também mordomos fiéis. Talvez o maior desafio da espera seja confiar no silêncio e na incerteza, quando tudo que vemos não é o que foi prometido. Imagine ser José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente por anos. Tudo isso depois de Deus ter prometido que ele governaria e seria exaltado. A estrada parecia contrária à promessa, mas era exatamente isso que Deus havia planejado para moldá-lo como líder, libertador e homem forte na fé. O mesmo acontece conosco. O tempo de Deus é um processo que parece longo e confuso às vezes, mas quando olhamos para trás, entendemos que cada detalhe esteve alinhado aos planos perfeitos dele. O tempo de Deus também nos ensina dependência. Vivemos num mundo autossuficiente, onde somos bombardeados com a ideia de que podemos controlar tudo. Mas a espera nos força a lembrar que não somos deuses, que há limites para nosso entendimento e alcance, que somos criaturas dependentes do Criador. Nisso ele nos ensina que sua provisão nunca falha. No tempo certo, ele abre portas que ninguém pode fechar, rompe barreiras intransponíveis e faz com que aquilo que parecia impossível se torne realidade. E há um detalhe muito especial sobre o tempo de Deus. Quando ele cumpre as suas promessas, ele não apenas atende à oração, mas nos surpreende além do que imaginávamos. Efésios 3:20 nos lembra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Geralmente, enquanto esperamos algo pequeno ou específico, ele está preparando algo profundo e grandioso. E uma vez que recebemos, olhamos para o caminho percorrido e entendemos que sua demora foi, na verdade, sua proteção e seu cuidado. Aceitar o tempo de Deus é um ato de fé e rendição. Não significa resignar-se, mas confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Enquanto esperamos, somos transformados. Enquanto esperamos, Ele age tanto no visível quanto no invisível. Enquanto esperamos, Ele está nos moldando para que, no momento certo, estejamos prontos para viver o que foi prometido, não como sobreviventes, mas como vencedores. Reconhecer a presença de Deus no meio da batalha é um dos maiores desafios que podemos enfrentar na jornada da fé. Quando o caos toma conta de nossas vidas, quando as dúvidas nos atacam como ondas incessantes e quando a dor parece sufocar toda a esperança, é fácil acreditar que Deus está distante. Mas a verdade é que mesmo na tempestade mais intensa, Ele está lá, ao nosso lado, lutando por nós, sustentando-nos, mesmo quando não conseguimos perceber. Muitas vezes, nos concentramos tanto no tamanho do problema que esquecemos quem está conosco na batalha. Na história de Eliseu, em 2 Reis 6, 16, 17, o profeta estava cercado pelos exércitos inimigos e seu servo estava tomado de medo. Aos olhos humanos, tudo estava perdido. Mas Eliseu, tranquilo, orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Quando Deus abriu os olhos do servo, ele viu que as colinas ao redor estavam repletas de cavalos e carros de fogo. A proteção celestial sempre esteve lá, mesmo que invisível. Assim como naquele momento, Deus está presente na sua batalha, mesmo quando seus olhos físicos não conseguem ver. Ele está trabalhando, protegendo e intervindo em sua perfeita soberania. Quando enfrentamos batalhas espirituais, emocionais ou físicas, muitas vezes esquecemos que os desafios fazem parte de uma guerra maior. Não lutamos apenas contra circunstâncias terrenas, mas, como Paulo descreve em Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Isso nos ensina duas coisas importantes. Primeiro, que precisamos de armaduras espirituais e da constante intervenção de Deus. E segundo, que nenhuma batalha jamais é perdida quando confiamos nele, pois sua presença é suficiente para nos garantir a vitória. Há algo extraordinário em reconhecer Deus no meio da batalha. Quando o fazemos, nossa perspectiva muda. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, quer que você olhe para as ondas, como Pedro ao andar sobre o mar, e sinta que vai afundar. Mas o que aconteceu enquanto Pedro mantinha os olhos fixos em Jesus? Ele caminhou sobre as águas. O mesmo acontece conosco. Quando tiramos o foco da batalha e olhamos para quem está conosco na batalha, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, recebemos força, coragem e paz para atravessá-la. Jesus nunca prometeu que estaríamos isentos de lutas. Pelo contrário, ele garantiu que enfrentaríamos aflições. Em João 16:33, ele declarou: "Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." Essa é uma promessa que deve ser o nosso pilar em tempos difíceis. Cristo venceu, e sua vitória é a garantia de que não há batalha que enfrentemos sozinhos. Quando sentimos que estamos caindo, Ele é o braço que nos levanta e nos capacita a continuar. Além disso, as batalhas nos revelam quem Deus é. É no meio das dores e tempestades que vemos sua provisão, sua graça e seu poder se manifestarem. Pense no povo de Israel no deserto, quando murmuravam por falta de água e comida. Deus não apenas proviu, mas fez isso de forma milagrosa, mostrando que Ele era o único por quem deveriam depender. E não é diferente hoje. Deus usa as batalhas para nos ensinar a confiar nele, a conhecê-lo de um modo mais profundo, a enxergá-lo não como uma ideia ou conceito distante, mas como alguém vivo, presente e que caminha conosco. Ver Deus na batalha também significa manter o coração alinhado com a sua voz. Muitas vezes, em meio à luta, nossa mente está tão focada na dor e na busca por soluções que deixamos de ouvir o que Ele está dizendo. Mas Deus fala no silêncio, na palavra e até mesmo nas pequenas vitórias que nos dá diariamente. Fique atento a esses sinais. Ele está sempre nos guiando e cabe a nós reconhecer a sua mão firme, mesmo no meio da escuridão. As batalhas, por mais intensas que sejam, também nos moldam. Elas nos ensinam lições que transformação nenhuma em tempos de paz poderia trazer. É na guerra que aprendemos a depender totalmente de Deus. É quando estamos no vale que percebemos o poder de sua presença, a força de suas promessas e o quão fiel Ele é para cumprir sua palavra em nossas vidas. A batalha não é apenas um obstáculo. Ela é um campo de treinamento, um lugar onde sua presença nos transforma para que possamos ser mais fortes, mais sábios e mais preparados para os propósitos que Ele tem para nós. Quando você se sentir sozinho na luta, lembre-se que Deus está lá. Ele está com você no fogo, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele está te capacitando, como esteve com Davi diante de Golias. Ele está intervindo como interveio para Moisés diante do Mar Vermelho. Ele não muda, e o mesmo Deus que foi fiel a esses homens de fé é o mesmo que está com você hoje. Se a tempestade parece mais forte do que você pode suportar, olhe para Ele. Reconheça que Ele nunca perdeu uma batalha e que com Ele ao seu lado você não está caminhando para a derrota, mas para a vitória. Quando você reconhecer a presença dEle na batalha, algo muda não apenas em seu coração, mas no ambiente ao seu redor. Ele é a paz em meio ao caos, a luz na escuridão e o caminho onde parece não haver saída. Reconhecer a presença de Deus no meio da batalha é um dos maiores desafios para a fé, mas também é uma das nossas maiores oportunidades de crescimento espiritual. Quando estamos no olho do furacão, cercados por dificuldades e problemas que parecem intransponíveis, pode ser difícil enxergar que Deus está ao nosso lado.
Porém, é justamente nesses momentos de caos, onde tudo parece perdido, que Ele mais manifesta seu poder e sua presença em nossas vidas. Nas Escrituras, encontramos diversos exemplos de como Deus esteve presente no meio das tempestades que seu povo enfrentou. Uma das histórias mais emblemáticas é a de Moisés e os israelitas diante do Mar Vermelho. Cercados de um lado pelas águas e do outro pelo exército egípcio, o povo entrou em pânico. Eles não conseguiam entender como Deus poderia salvá-los daquela situação aparentemente impossível. No entanto, foi exatamente ali, no momento de maior desespero, que Deus demonstrou seu poder, abrindo o mar e garantindo a travessia em terra seca. O que parecia ser um caminho de morte tornou-se uma grande revelação da glória de Deus. Essa passagem não é apenas um relato histórico, mas também um retrato daquilo que Deus faz em nossas batalhas diárias. Ele não nos abandona, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir. Na verdade, é nos momentos mais sombrios que Ele segura nossas mãos e nos conduz para o outro lado. Contudo, para reconhecer sua presença, precisamos aprender a enxergá-lo não apenas com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. O Salmo 23:4 nos diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa promessa é uma declaração de que, mesmo nas batalhas mais intensas, Deus não apenas caminha conosco, mas também nos dá forças para suportar e consolo para seguir em frente. O reconhecimento da presença divina não significa que o problema vai desaparecer instantaneamente, mas sim que não enfrentaremos a luta sozinhos. Muitas vezes, Deus permite as batalhas para que possamos experimentar uma nova dimensão de quem Ele é. A tempestade em que Pedro e os discípulos se encontraram no mar de Tiberíades, descrita em Mateus 14, 22, 33, é um exemplo perfeito disso. Quando Jesus caminhou sobre as águas para encontrá-los, Ele não apenas mostrou que tinha poder sobre a natureza, mas também revelou algo profundo sobre a fé. Pedro foi ousado o suficiente para sair do barco e caminhar em direção a Jesus, até que começou a afundar. Mesmo assim, Cristo esteve lá, pronto para levantá-lo. O que precisamos entender é que Deus está conosco, seja no barco, seja nas águas agitadas, pronto para nos levantar quando perdemos as forças. Mas por que então tantas vezes sentimos que Deus está distante? Isso acontece porque, em muitas batalhas, somos consumidos pelas circunstâncias. Somos tomados pelo medo, pela dúvida e pela dor, e isso ofusca nossa capacidade de enxergar sua presença. Imagine a escuridão de uma tempestade. Mesmo que o sol ainda esteja brilhando acima das nuvens, não conseguimos vê-lo. As batalhas da vida funcionam da mesma forma. Quando o sofrimento nos envolve, é fácil perder de vista a luz de Deus. No entanto, a sua presença nunca nos abandona. Mesmo nas maiores dificuldades, Ele está trabalhando silenciosamente, fortalecendo-nos e sustentando-nos enquanto atravessamos a escuridão. É importante aprender a buscá-lo, mesmo quando a batalha parece estar nos consumindo. Em tempos de guerra espiritual ou emocional, é natural sentir-se cansado e deslocado, mas nesses momentos é que precisamos dobrar os joelhos e clamar. Deus nunca rejeita um coração quebrantado, e é no quebrantamento que mais experimentamos a graça dele. A presença de Deus é real e acessível, mas precisamos estar dispostos a buscá-la, mesmo quando tudo nos diz para desistir. As batalhas também nos aproximam de Deus de maneira única. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas buscam mais intensamente ao Senhor quando enfrentam crises? Isso não significa que Deus deseja que soframos, mas Ele usa essas situações como oportunidades para revelar seu caráter e atrair nosso coração para mais perto dele.
Se tudo fosse fácil, se nunca enfrentássemos desafios, poderíamos cair na armadilha de confiar somente em nossas próprias forças ou esquecer de quem realmente precisamos. A verdade é que Deus não está apenas presente nas vitórias, mas também nos fracassos, nas lágrimas e nas dores. Em Isaías 43:2, ele declara: "Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas." Essa promessa não significa que não enfrentaremos problemas, mas que eles não terão o poder de nos destruir, porque Ele está conosco, tornando-nos mais fortes e mais preparados. Reconhecer a presença de Deus no meio da batalha é um ato de fé, mas é também um exercício diário. Exige que desviemos nossos olhos do problema e os fixemos no Senhor. Exige que aprendamos a confiar no que Ele diz, mesmo quando não vemos ou sentimos o que esperamos. É a certeza de que mesmo quando tropeçarmos e cairmos, suas mãos estarão lá para nos sustentar. Se você está lutando agora, lembre-se, Deus está com você, mesmo quando você não consegue vê-lo. Ele está na batalha, no silêncio e no meio da tempestade. Ele é o quarto homem na fornalha, aquele que caminha sobre as águas, aquele que abre o mar diante de você. Não desista. Ele nunca o abandonará. E no momento certo, fará você enxergar que sua presença a todo momento foi real. Deus está lapidando seu caráter para receber sua promessa. E isso é um processo tão poderoso quanto essencial na caminhada cristã. Muitas vezes, desejamos os frutos das promessas divinas sem estarmos prontos para sustentá-los. Queremos as bênçãos, mas não aceitamos o peso da responsabilidade que elas trazem. Por isso, Deus, em sua sabedoria, usa as batalhas, desafios e até os momentos de espera como ferramentas para nos moldar, fortalecer e alinhar ao seu propósito. Enquanto você enfrenta dificuldades, precisa entender que Deus não está apenas preparando as circunstâncias ao seu redor, mas está transformando quem você é por dentro, para que esteja apto a viver os sonhos e planos dele. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de homens e mulheres que passaram por longos processos antes de alcançar o cumprimento das promessas de Deus. Pense em José. Quando ele recebeu os sonhos de que governaria sobre sua família, era apenas um jovem pastor de ovelhas, inexperiente e imaturo. Deus plantou aquela visão no coração de José como uma promessa. Mas José não estava pronto no momento em que recebeu aquela visão. Deus levou anos para prepará-lo. José enfrentou a traição de seus irmãos, a escravidão, a falsa acusação de Potifar e anos na prisão, antes de finalmente ser elevado à posição de poder no Egito. Cada uma dessas experiências dolorosas fazia parte do refinamento pelo qual ele precisava passar para que estivesse pronto para a grande responsabilidade de salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família. Deus nunca esqueceu a promessa, mas também sabia que o José que começou a caminhada não era o José que poderia carregar aquela bênção. Da mesma maneira, as batalhas que enfrentamos são lições vivas de Deus para forjar nosso caráter. Veja o que está em Romanos 5, 3, 4. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. Esse texto nos dá um vislumbre do que Deus faz no meio das nossas dificuldades. Ele nos ensina paciência, molda nosso caráter e, por fim, cria em nós uma esperança inabalável. É um ciclo que nem sempre conseguimos ver enquanto estamos no meio do processo, mas que se torna evidente lá na frente, quando olhamos para trás e entendemos que cada dor, cada perda e cada momento de silêncio de Deus tinha um propósito. Quando Deus está lapidando seu caráter, Ele também está desconstruindo tudo aquilo que não pertence ao seu plano.
Muitas vezes, carregamos coisas em nosso interior, orgulho, ganância, medo, falta de perdão, que não podem coexistir com as promessas dele. Da mesma forma que o escultor precisa tirar as pedras excedentes para revelar a obra de arte escondida no mármore bruto, Deus remove partes de nós que nos impediriam de carregar as grandes coisas que ele planejou. Esse processo pode ser doloroso, porque nos afeiçoamos às versões antigas de nós mesmos, mas é absolutamente necessário. Não é possível viver os sonhos de Deus enquanto mantemos os mesmos hábitos, pensamentos e atitudes que tínhamos antes da jornada começar. Outro aspecto fundamental desse refinamento é o alinhamento da nossa visão com a vontade de Deus. Quantas vezes pedimos a Ele por algo que desejamos intensamente, sem realmente entender o impacto disso em nossas vidas? Deus, em sua misericórdia, às vezes retém bênçãos que ainda não estamos prontos para receber, não porque não nos ame, mas porque nos ama demais para nos dar algo que nos machucaria ou nos desviaria de seu propósito. Precisamos de tempo para crescer espiritualmente, emocionalmente e até mesmo intelectualmente antes de abraçar certos chamados ou viver certos sonhos. Suportar a pressão da bênção requer maturidade, e maturidade é algo que só é construído no tempo de Deus. Mas o processo de lapidação divina não é apenas sobre o que precisamos deixar para trás. Ele também nos ensina a viver a partir de um lugar de total dependência de Deus. Confiar no Senhor enquanto somos refinados nos faz perceber que por nós mesmos somos insuficientes. Não importa quão talentosos, preparados ou inteligentes sejamos, as promessas de Deus só podem ser vividas plenamente quando Ele é nosso alicerce e fonte. Sem essa dependência, acabamos tropeçando em nosso próprio orgulho, acreditando que somos responsáveis pelas conquistas e não instrumentos do Deus vivo. Talvez você esteja se perguntando neste momento o que precisa mudar dentro de si, o que Deus está tentando alinhar em seu coração enquanto você enfrenta as batalhas atuais. Isso é algo para ser levado em oração, pedindo que Ele revele áreas que precisam ser trabalhadas. Lembre-se de que Deus nunca trabalha sozinho nesse processo. Ele nos convida a participar ativamente, buscando em oração, lendo as Escrituras e permitindo que o Espírito Santo nos molde. Acima de tudo, as lutas que enfrentamos enquanto somos lapidados nos preparam para testemunhar a outros a glória de Deus. Aquilo que passamos, as dores, os desafios e os milagres, torna-se a nossa mensagem para o mundo. Quando Deus termina o processo de refinamento e nos entrega a promessa, nossas vidas tornam-se um reflexo de sua obra redentora. E assim como José, podemos olhar para as dificuldades do passado e dizer: Deus transformou em bem o que foi planejado para o mal. Deus está lapidando você agora. E enquanto isso acontece, Ele estabelece bases sólidas dentro de você. Não desista do processo. A visão dele para a sua vida é maior do que você consegue imaginar, mas exige um coração pronto, lapidado e disposto a viver para a glória única e exclusiva de Deus, do deserto ao propósito, transformando dores em testemunhos. Essa jornada pode parecer dura, mas é uma das mais significativas da caminhada cristã. O deserto na Bíblia e nas nossas vidas não é meramente um lugar de sofrimento ou um período de privação. Ele é um ambiente de transformação, onde o caráter é moldado, os propósitos de Deus são revelados e as fraquezas humanas são confrontadas de forma profunda. Enxergar o deserto como um meio e não como um fim é o segredo para compreender e aceitar o processo pelo qual Deus trabalha em nós. O deserto não foi desenhado para ser a nossa morada permanente, mas um lugar de transição entre onde estamos e onde Deus quer nos levar. Vemos isso claramente na experiência do povo de Israel.
Libertados da escravidão no Egito, eles precisaram atravessar 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Durante esses anos, foram testados, corrigidos e ensinados a confiar em Deus como nunca antes. Foi no deserto que receberam o maná, aprenderam a depender dele para cada dia, foram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Apesar dos desafios, o deserto lhes proporcionou experiências de dependência única da presença e provisão divina. Da mesma maneira, os desertos da nossa vida surgem não para destruir nossa fé, mas para fortalecê-la e nos preparar para os lugares onde Deus nos quer levar. Muitas vezes, é no deserto que aprendemos lições que não aprenderíamos em nenhum outro lugar. Deus usa o vazio e a dificuldade como oportunidades para nos ensinar a confiar plenamente nele, independentemente das circunstâncias. Quando estamos no deserto, as fontes que antes sustentavam nossas vidas parecem secar, e é nesse momento que descobrimos a verdadeira fonte que nunca se exaure, o Senhor. No deserto, Deus também nos ensina a sermos dependentes de sua voz. O mundo em que vivemos está cheio de distrações, tantas que muitas vezes abafam nossa capacidade de ouvir a orientação divina. No entanto, o deserto silencia tudo que é ruído externo. É um lugar onde nossas inseguranças, medos e ansiedades aparecem de forma clara, mas também é onde ouvimos Deus com mais nitidez. Foi no deserto que Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Foi no deserto que Elias ouviu a suave e tranquila voz de Deus após um terremoto e ventos fortes. Deus usa o deserto como um espaço sagrado para revelar-se de maneiras que não percebemos em tempos de conforto. É importante, porém, entender que o deserto sempre chega acompanhado de dificuldades. Ele não será confortável e muitas vezes questionaremos por que Deus permitiu que entrássemos nele. Mas o que precisamos lembrar é que Deus nunca nos leva para o deserto sem uma razão. Ele nos molda enquanto caminhamos, nos fortalece enquanto avançamos e nos dá pequenos vislumbres do que está por vir, encorajando-nos a seguir em frente. Não é um caminho fácil, mas é certamente um caminho necessário. O deserto também nos ensina sobre a humildade. Muitas vezes chegamos a ele cheios de autossuficiência, acreditando que podemos caminhar por conta própria. Mas Deus usa este tempo para nos despir do orgulho e nos mostrar que apenas Ele pode nos sustentar. É um lugar de total dependência dele, e essa dependência é exatamente o que nos prepara para o propósito que está além do deserto. Ele não nos dá tudo de uma vez, mas guia nossos passos diariamente, alimentando-nos e fortalecendo-nos, assim como fez com o povo de Israel. Talvez um dos aspectos mais poderosos desse processo árduo do deserto seja como Deus transforma toda essa experiência em um testemunho. Depois que superamos as dificuldades, olhamos para trás e vemos não um tempo perdido, mas um enredo cuidadosamente costurado por Deus. Cada lágrima, cada oração silenciosa, feita em desespero, cada momento em que pensamos em desistir se transforma em um elemento do testemunho que irá impactar outras vidas. Deus nunca nos leva ao deserto sem um propósito futuro. E um dos maiores propósitos é transformar nossas dores em ferramentas para alcançar outras pessoas. Ao longo da jornada, cada tropeço, cada aprendizado é uma história que será usada para a glória de Deus. Quantas vezes ouvimos testemunhos de vidas restauradas e ficamos impressionados com a forma como algo tão doloroso acabou se tornando uma mensagem de esperança para outros. Essa é a obra de Deus. Ele não apenas nos faz superar o deserto, mas também nos dá força para olhar para outros que estão passando por ele e dizer com convicção: Deus também vai te tirar dessa. Ele fez por mim e fará por você.
O deserto é um dos processos mais reveladores e divinamente orquestrados que podemos atravessar. Ele não é o final da história, mas apenas uma parte do enredo. E como toda boa narrativa, o deserto prepara o terreno para um momento de virada. Quando finalmente cruzarmos suas fronteiras e chegarmos ao lugar que Deus nos prometeu, perceberemos que somos pessoas diferentes, mais fortes, mais sábias e mais cheias de fé. Entenderemos então que a dor do deserto não foi em vão, mas fez parte de um plano maior para nos levar ao centro do propósito de Deus. Deus usa o deserto para transformá-lo, enchê-lo de experiências que moldam seu caráter e, ao final, te transformam em testemunho vivo da glória dele. A terra prometida está à frente, mas você saberá reconhecer que os passos dados no deserto foram essenciais para que você pudesse estar pronto para recebê-la. Continue caminhando, com a certeza de que Deus está ao seu lado, guiando-o o tempo todo. Seu tempo vai chegar e Deus não errou no plano para a sua vida. Essa é uma verdade tão poderosa e libertadora que, quando finalmente a abraçamos com fé, é capaz de transformar o modo como encaramos nossas lutas, dores e esperas. Deus não comete erros. Ele não é pego de surpresa. Ele não improvisa. Antes mesmo de você nascer, Ele já tinha um plano perfeitamente delineado para a sua existência. E ainda que as tempestades da vida tentem convencer você de que tudo está fora de controle, a verdade é que Deus permanece soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre cada detalhe de sua história. Existem momentos em que o futuro parece incerto e o presente insustentável. Diante das perdas, dos fracassos e das dores, é fácil cair na tentação de acreditar que as promessas de Deus não se aplicarão a nós. Mas há algo fundamental que você precisa lembrar. As promessas de Deus não dependem de circunstâncias, mas de sua fidelidade. Em Jeremias 29:11, ele nos diz: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Este verso não é apenas um lembrete, mas uma âncora que nos sustenta quando tudo parece estar desmoronando. O que o tempo de espera e as batalhas nos ensinam, muitas vezes, é sobre confiar no processo. Você não está esquecido, sua oração não foi ignorada. Pode parecer que Deus está demorando, mas Ele conhece o momento certo, não apenas para responder sua petição, mas para que você receba o que Ele preparou com gratidão, maturidade e entendimento. Deus não está apenas preocupado em entregar bênçãos em sua vida. Ele deseja que você esteja espiritualmente pronto para vivê-las de maneira plena. Quando pensamos que Ele demora, na verdade, Ele está trabalhando em algo muito maior do que conseguimos enxergar. Podemos aprender isso claramente olhando para personagens bíblicos. José esperou anos desde o momento em que recebeu seus sonhos até o dia em que finalmente governou no Egito. Davi foi escolhido como rei ainda jovem, mas teve que esperar por um longo tempo de lutas e perseguições até realmente subir ao trono. O que essas histórias nos ensinam é que não há atalhos no plano de Deus. Toda espera, por mais difícil que pareça, é parte de um projeto maior de preparação. As vitórias que valem a pena são aquelas forjadas com perseverança e fé no cronograma divino. Deus não erra. Ele não se precipita. Tudo o que Ele faz é perfeito. Mesmo nos momentos em que cometemos erros, o plano dele permanece. Todos nós falhamos, tomamos decisões equivocadas e, às vezes, nos desviamos do caminho que Deus traçou. Mas a graça de Deus é tão abundante que Ele é capaz de usar até mesmo nossos desvios para nos trazer de volta ao centro de sua vontade. Romanos 8:28 declara: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Isso significa que, mesmo quando não entendemos por que passamos por determinadas situações ou por que enfrentamos certas dificuldades,
Deus está movendo tudo para que contribua para o nosso bem maior. Sua mão está sobre você, mesmo quando você não consegue enxergá-lo. Outro aspecto importante é entender que Deus não nos mede pelo que alcançamos ou pelo que temos, mas por quem nos tornamos nele. Tudo o que enfrentamos, todas as lutas, dores, esperas, está moldando você para o plano dele. Talvez você esteja olhando para a sua jornada e pensando que não vê progresso, mas Deus vê. Talvez você esteja julgando seu valor pelos erros que cometeu ou pelas oportunidades que deixou passar. Mas Deus enxerga o coração e sabe exatamente onde cada momento da sua vida se encaixa no seu plano maior. Ele trabalha com uma perfeição que ultrapassa nosso entendimento. Há poder em se render a essa verdade. O tempo de Deus é perfeito e o plano dele para você será cumprido. Quando você se apega a isso, a ansiedade começa a perder o controle sobre sua mente. A preocupação se transforma em confiança. A dúvida dá lugar à esperança. Não é que a estrada fique mais fácil, mas que o fardo de caminhar nela se torna mais leve quando você sabe que está indo na direção certa, mesmo que não compreenda completamente o percurso. Pode ser que agora você esteja enfrentando uma batalha que parece insuportável. Pode ser que a dor do presente esteja nublando sua visão do futuro. Mas Deus está dizendo, hoje, que Ele não esqueceu de você. Ele conhece cada lágrima derramada, cada oração feita entre suspiros, cada noite passada em claro. Ele vê tudo, porque Ele está com você. Ele nunca abandonará uma obra que começou em suas mãos. Em Filipenses 1:6, encontramos uma verdade que pode encorajar nosso coração. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora é o momento de confiar na integridade de Deus. O que Ele prometeu, Ele fará. Talvez você não consiga ver os resultados agora, mas isso não significa que Ele não está trabalhando. Cada peça está sendo colocada no lugar certo, na hora certa. Você não compreenderá tudo enquanto estiver no meio do processo, mas quando olhar para trás, verá como Deus estava no controle o tempo todo. Ele nunca erra. Seu plano para a sua vida não está perdido. Ele é fiel. Seu tempo vai chegar. E quando esse tempo vier, você entenderá que cada espera, cada luta e cada lágrima valeram a pena. Deus está moldando algo maior dentro de você do que você poderia imaginar. Apegue-se a essa verdade, confie e mantenha sua fé. A jornada pode ser difícil, mas o destino será glorioso.